Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos começando mais um Conexão Beto Andrade e hoje vamos falar de um assunto de grande importância para você que quer começar o seu negócio. Por muitos anos, por muito tempo, o termo modelo de negócio não teve um consenso nas suas definições por diversos autores que focam o mundo dos negócios no Brasil e no mundo. O conhecido plano de negócio tem dezenas de páginas de informações. Imagine só isso, essas informações todas escritas apenas em uma única página. O mundo não para nas indecisões e muito menos nas pilhas de papéis e a demora de processos. Tudo é reinventado. E aí veio o consultor, escritor, pesquisador, empreendedor, o suíço Alexander Osterwalder. Ele desenvolveu uma nova forma de fazer o tão temido plano de negócio. Nos anos de 2000, ele amplia os seus estudos e em 2010 ele publicou a sua tese de doutorado, o Business Model Canvas, o quadro de modelo de negócio. E para falar sobre esse assunto que agora é bastante simplificado, mas também com bastante informações, vamos receber o professor José Elias para detalhar sobre esse assunto e fazer você construir o seu plano de negócio. Zé Elias, seja bem-vindo ao Conexão Beto Andrade. Olá, Beto. Olá a todos. Muito bom estar aqui no Conexão Beto Andrade novamente. Espero poder colaborar e vamos falar um pouquinho sobre esse tema que eu confesso é um desafio que a gente tem. Ele é extremamente rico e extremamente importante para você que é empreendedor, né? Elias, eu gostaria de começar falando primeiro, querendo saber o que é o plano de negócio. Perfeito. O que é um plano de negócio, né? O plano de negócio ele vai dizer o que é a empresa, como é que a empresa funciona dentro das suas várias perspectivas. Então, o que a gente tinha no passado, por exemplo, o que a gente tem hoje, talvez o tempo passado tenha sido até errado, mas o que a gente tem muito hoje ainda é aquele plano de negócio que vamos chamar de mais tradicional. É o plano de negócio que a gente aprende quando está estudando, por exemplo, na faculdade. Os estudantes de administração hoje estão estudando isso na faculdade, que é aquele plano de negócio que você vai analisar a empresa por diversas perspectivas. Então você vai fazer o plano mercadológico, onde você vai analisar toda a parte de marketing da empresa, você vai analisar todo o plano financeiro da empresa, o plano estratégico, o plano operacional, e você cria uma tese quase de como vai ser a empresa. Então acaba virando um conteúdo até extenso, de fato, com dezenas de páginas. Eu tive a oportunidade, eu já fiz esse tipo de plano de negócios para a JBL, né, tudinho. Então a gente já fez, eu já fiz alguns modelos de negócio dentro desse segmento. E quando a gente vem, como você bem introduziu, né, quando começou a desenvolver essa nova visão de que talvez eu possa ter uma visão mais simplificada, mas que eu não perca a qualidade, mas que principalmente vai me ajudar a tomar decisão sobre o rumo do meu negócio, foi quando exatamente o Alexander Osterwald, né, teve essa visão, né, junto com o seu companheiro, que é o Yves Pignet, e criou esse modelo mais simplificado. Eu acho que é uma outra forma de você ter uma visão e é uma forma do que a gente chama de mais ágil. Hoje é uma palavra muito usada, né? Gestão ágil. Né? E muita gente pensa que gestão ágil é algo rápido. Não necessariamente. Ágil significa que você vai ter uma capacidade de mudança maior. Então, a capacidade que você vai ter de mudar a estratégia e o cenário da sua empresa. Quando você cria, imagine um pequeno livro com algumas dezenas de páginas, vai ser mais lento. Mas quando você cria um único painel, que é o que a gente vai falar aqui, tem uma única visão e uma única folha, imagina uma folha no tamanho de uma cartolina, por exemplo, ou em um slide de um PowerPoint, né? Vai ser muito mais rápido você poder fazer essas adaptações no que tange a estratégia, a posicionamento, a como você imagina que sua empresa ela deve funcionar. Inclusive, a gente tem aí 9 pontos que a gente vai trazê-los, né, nessa sequência de vídeos aqui
a gente vai trazer vários vídeos, né, uma série de 3 vídeos desse modelo de negócio, desse quadro de negócio que o Elias está apresentando para a gente. Elias, vamos então pelo primeiro que é o segmento do cliente. Esse é o primeiro passo. Perfeito. O que é o Canvas, né? Você imagine que o primeiro ponto é exatamente eu parar e imaginar quem é o meu cliente. Mas eu responder essa pergunta de quem é o meu cliente ou de segmento do cliente não é algo tão simples. Não é eu chegar e dizer meramente que meu cliente é seu Zé. Não. É eu pensar no que a gente chama da persona, certo? O que é a persona? É você tentar imaginar quais são as principais características desse seu cliente, certo? O que ele tem, qual é a idade, e aí vem várias variáveis. A idade, o sexo, a classe social, a escolaridade, a religião, né? A região onde ele mora. Tudo isso são variáveis que vão lhe ajudar a definir qual é o segmento do seu cliente. E isso você vai colocar no seu Canvas. Então imagine o seguinte, imagine que você vai ter uma grande folha de cartolina e você vai colocar num canto, né, direito dessa folha de cartolina o nome lá, segmento de cliente, e você pode preencher, porque assim, eu vou tentar explicar assim como é que você aplica o Canvas. Você pode ter um post-it, pega ali um post-it que você compra em qualquer papelaria, e você vai escrever nesse post-it e colar nessa região. Você pode fazer assim, Elias, e você, claro, não vai fazer sozinho. Você vai fazer junto com um grupo de pessoas. Quanto mais pessoas com visões distintas é bom nesse aspecto, porque cada um vai poder trazer sua colaboração. E você vai colocando esse aspecto dentro desses post-its em cada um dessas características. Então vamos pegar aqui, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo de um plano de negócio que eu fiz, Beto, se você me permitir, de uma consultoria que eu prestei, para o que achei muito interessante, porque foi para uma ONG, né, americana lá nos Estados Unidos, que está desenvolvendo trabalhos muito interessantes, e a gente foi fazer o plano de negócios deles. Então foi uma ONG para os Estados Unidos. O meu contato diretamente era com um espanhol, inclusive, que prestava serviço para essa ONG. E essa ONG ela cuidava de disponibilizar cadeiras de rodas para pessoas, né, para deficientes, cadeirantes, que não tinham condições de ter uma cadeira de roda. Então era uma instituição sem fins lucrativos, fazer esse trabalho social. E aí você pode pensar, por exemplo, dentro dessa situação eu vou meramente, qual é o meu segmento de clientes? Pessoas deficientes, por exemplo. Poxa, talvez não seja interessante, porque aí você pensa, o que é deficiente, mas são certamente deficientes de famílias de uma classe social mais baixa, porque eles não têm condição de comprar uma cadeira de rodas, né, ou não têm condições de comprar uma cadeira de rodas de boa qualidade. Mas eu também tenho que pensar que além da pessoa, do deficiente, muitas vezes os pais, os familiares e as pessoas que dão suporte a esse deficiente também é um cliente seu. E observe esse exemplo que eu estou trazendo, ele é interessante porque é um exemplo para uma empresa sem fins lucrativos. Que aí é outro ponto que muita gente pensa, que o plano de negócios é só para a empresa que visa o lucro. Não. Eu estou falando de algo para a empresa que visa o lucro, para a empresa que não visa, para o setor público, você pode aplicar em qualquer cenário. E aí outro ponto, é só para uma empresa que vai abrir? Não, eu também posso usar ele se a minha empresa ela já existir, mas se eu pensar em remodelar o modelo da minha empresa. Inclusive, Elias, esse plano de negócio, ele pode ser feito até para qualquer profissional, o profissional liberal, aonde ele vai atuar, que segmento ele vai atuar, ele serve também nesses moldes, né? Mas eu queria fazer uma indagação, uma pergunta a você, que é, o que é segmento? Porque a gente está falando do segmento, mas se você puder detalhar o que é segmento, talvez fique mais claro aí um pouquinho. Segmento, ele é a fatia de mercado que você quer atuar. Então você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar, qual é o segmento mundial? São 7 bilhões de pessoas no mundo. Aí você pode dizer, mas eu não vou atuar no mundo todo, eu vou atuar, por exemplo, no estado de Pernambuco. Aí o estado de Pernambuco a gente está falando já de 9 milhões e meio aproximadamente. Mas talvez o seu segmento não seja, sei lá, por exemplo, vai ser uma atuação na cidade de Recife,
né? Aí você já diminui territorialmente, aí você vai para 1.500.000 pessoas. Aí você começa a pensar, ok, mas vai ser de uma classe social tal. Aí você já traz um outro corte. Vão ser para homens ou vão ser para mulheres. Você já traz um outro corte. Vão ser para pessoas com nível de escolaridade mais baixa ou pessoas com nível de escolaridade mais alta. Então, o segmento é você começar a fazer essa fatia do mercado dos seus potenciais clientes. E do mesmo jeito que eu estou falando aqui, você falou muito bem a questão de profissionais liberais, autônomos, que você pode usar perfeitamente nesse cenário. Eu estou falando aqui no sentido de pessoas físicas, mas você também pode pensar em pessoas jurídicas. Muitos profissionais liberais atuam para pessoas jurídicas, ou seja, para empresas. Por exemplo, um contador. Né? Um contador ele pode atuar, seja prestando serviço para uma pessoa física, para, por exemplo, fazer o imposto de renda dele, mas ele pode atuar prestando serviço para diversas empresas. Né? Um advogado também pode prestar para ambos os lados, né? Ou qualquer outro profissional que atue. Então, da mesma forma, se eu for pensar no segmento de empresa, eu também tenho que pensar nessa perspectiva. Ou seja, que tipo de empresa vai ser, de que região, de que porte? A gente tem empresas que, desde empresas que estão na informalidade, vamos chamar assim, né? Não é uma empresa formalizada, até multinacionais. Qual é o segmento que eu irei estar atuando, eu irei buscar principalmente, né? Então, o segmento pense nessa fatia. E aí eu penso na criação dessa persona. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que tem uma barbearia. Uma pessoa que tem uma barbearia, ele vai pensar quem é que é o cliente dele. Ó, vai ser possivelmente as pessoas do bairro, certo? Normalmente a barbearia ela atinge muitas pessoas ali na comunidade, ali aos redores do bairro. Serão homens, né? É, possivelmente. É, vai ser pessoas de determinada classe social, e se influencia sim. Se você vai ter uma barbearia de uma classe mais popular, ou uma barbearia mais gourmet, que você vai tentar atingir pessoas de uma classe social mais alta, você talvez tenha uma idade, né? Quem é que vai principalmente nessas barbearias, por exemplo, que fazem barbas e etc., certamente a tendência é que você vai ter talvez menos crianças, você vai ter mais pessoas adultas que têm barbas maiores e etc., com uma determinada faixa etária, né, que busca se cuidar bem, que, né, trata bastante da beleza, né, tem esse cuidado com a imagem. Então, eu pensar nessa perspectiva é importante. Nesse exemplo da ONG, né, dessa instituição ligada para cadeirantes, eu posso pensar nessa questão. Tem os cadeirantes, ok. Tem a questão da classe social, ok. Tem as pessoas que são os pais, os familiares ou quem dão suporte aos cadeirantes, ok. É uma característica. Como eu também começo a pensar, ok, se eu sou uma ONG, os meus clientes também vão ser os meus patrocinadores. Eu tenho que pensar também neles, ou seja, quem é que vai me patrocinar? Seja em doações de pessoas físicas ou doações de pessoas jurídicas, ou apoio do governo, né? A gente sabe que o governo também pode apoiar. Então, eu pensar nesses segmentos. Quem é que eu quero atender e nas pessoas. Pense na idade, pense no local, pense na escolaridade. E, se possível, você pode até criar uma, vamos dizer assim, uma persona ou uma pessoa fake. Vamos supor, quem é o meu cliente? Vamos pensar aqui da barbearia. O meu cliente é o André, você cria aí, hipoteticamente, é o André, que tem 25 anos, estudante recém-formado de, sei lá, de administração, é, que tem um cuidado muito grande com a beleza, vai vir com a frequência aqui de 2 vezes por semana para cuidar da barba, para parar o cabelo, né? Vai ser uma pessoa que mora aqui próximo, né, do bairro, né? Então, ou seja, você pode criar uma persona, uma pessoa fictícia que você vai imaginar que vai facilitar, inclusive, nas próximas etapas que a gente vai estar conversando aqui, que é quando eu pensar em como eu vou me comunicar com ele, o que é que essa pessoa quer, né? Tudo vai variar do cliente, daquela pessoa no qual você atende. É por isso que a definição do segmento do cliente, ela é a primeira coisa que você faz no Business Model Canvas, porque vai ser a partir dela que todo o resto eu tenho que pensar sempre nessa pessoa, eu tenho que sempre fazer a conexão com ela. Por isso é importante criar essa persona. No caso dessa persona, ele tem que saber, inclusive, o serviço e o produto para essa persona, para esse primeiro segmento que a gente está falando agora.
Aham, exato. Eu tenho que, evidentemente, já estar em mente qual é o meu produto, né? Porque eu posso até ter mais do que um produto. Vou dar um exemplo de caso real, essa questão da ONG. Você tem o cliente que é a pessoa que é o cadeirante, certo? É um perfil de comunicação que eu vou ter com ele, é uma forma de relacionamento que eu vou ter com ele, mas eu vou ter também um potencial cliente ou parceiro, por exemplo, que vão ser pessoas que vão fazer doação e que, por exemplo, nesse caso específico da ONG, ela doa e ela pode, inclusive, entregar a cadeira de rodas para a pessoa. Então, ele cria, nesse exemplo específico dessa organização, um ambiente que não é só você doar. Porque se eu fosse apenas doar, a gente vai perceber isso em outros encontros nossos, que ele vai ser seria uma outra categoria. Mas essa pessoa que doa, ela tem a oportunidade de entregar a cadeira de rodas. Então imagine você que doa, que tem um sentimento, né, de social, de querer de alguma forma ajudar. Você, além de dar o dinheiro, que é algo que talvez você não veja, né, no fim, aonde o dinheiro vai, mas você tem a oportunidade de entregar a cadeira de roda. Isso é uma coisa diferente. É algo talvez até incomum para outras organizações, talvez seja até algumas ideias aí para algumas organizações sem fins lucrativos, que também recebem doação, porque eles podem fazer isso. Por que não? Por que não? Veja aí, por que não agregar as pessoas que doam e você dá a oportunidade dele ter o contato diretamente com a pessoa que recebe aquela doação? E aí vale tudo, vale asilo, vale creche, ou qualquer outra ação social que você tenha, ok? Então, eu pensar nessas perspectivas de cliente vai me ajudar exatamente e depois eu cair no quais são os produtos que eu vou ofertar. Então pode fazer um resumo aí, Elias, o segmento do cliente, a gente precisa estar atento no produto ou no serviço, né? E quem é esse cliente, né? Como você falou antes, né? A idade, Escolaridade, às vezes até a religião que ele tem, ou se ele é muito religioso ou menos, poder de né? compra. Idade, poder de compra, região que mora, né? Então tudo isso acaba influenciando, é pensar nas variáveis que vão influenciar no perfil da pessoa, E esse né? Se é aí, solteiro, se é casado. e essa parte aí a gente termina concluindo aí o empreendedor que está aí fazendo o seu plano de negócio, ele começa a concluir então essa primeira parte, que é segmento do cliente. Então a gente pode passar para outra fase agora, Elias? Perfeito, podemos seguir. A gente já tem quem é o nosso cliente. Aí a gente agora passa para a próxima etapa. A próxima etapa, se eu não estou enganado, é a oferta de valor. É isso mesmo? Exatamente. É a oferta de valor que a gente vai estar trabalhando.